chamar o Thiago Leme, Sheila? Ele tá super animado, já tá conectado com a gente. Tá numa churrascaria de novo? Não, hoje não. Estamos todos aqui na expectativa para a grande final. Sexta-feira agora, o Flu vai enfrentar o Manchester City. E um pouco mais cedo, Thiago, a gente estava falando aqui sobre a dificuldade. Será que dá para o Flu? Não dá? Os nossos ouvintes fluminenses que estão achando que eu estou secando, estão com uma impressão errada. Não estão, não. Mas, cara, pela animação da torcida aí e das pessoas com quem você foi conversando ao longo desses dias, dos torcedores que foram ver de perto ou tentar ver de perto a conquista desse título, olha, pelo menos do ponto de vista da torcida, o Fluminense está garantido pelo jeito, né? Bom dia para você. Hoje, indoor, digamos assim, a sua transmissão, né, Thiago? É isso. Bom dia para você, Carla, Sheila, Carla, para as duas, para todo mundo que está acompanhando a Rádio Band News. Hoje sem churrascaria, mas olha a boa notícia, aquele dia eu consegui comer, viu? Picanha, alcatra, valeu a pena. Hoje indoor aqui, daqui a pouco a gente vai estar saindo para tentar acompanhar, mesmo que de fora, né, a saída dos jogadores do Fluminense para o hotel, porque o Fernando Diniz está fechando os treinos nesses últimos dias. Na verdade, ontem estava previsto um treino à tarde, ele cancelou o treino logo depois daquela vitória contra o time egípcio, contra o Al Ahly na segunda-feira, deu folga para todo mundo. Os jogadores puderam passear, muitos foram para o shopping, outros andaram ali na Avenida da Praia, tem muitos familiares, né? Esposas de jogadores aqui, filhos, enfim. Então eles ganharam folga. Hoje à tarde aqui na Arábia, 10h30 do Brasil, ele faz um treino, o time volta aí sim a focar nessa final de sexta-feira contra o Manchester City, mas fechado para a imprensa. A gente não vai ter nenhum acesso ao treino, então o Diniz começa a preparar para esse jogo contra o poderoso Manchester City. Como vocês falaram, tem muito torcedor do Fluminense animado, muito por causa dos desfalques do Manchester, né? Lembrando que o Haaland, atacante norueguês, o De Bruyne, meia belga, dois dos principais jogadores, se não os dois principais de verdade, além do Doku, ponta belga, os três estão cortados, viajaram aqui para a Arábia Saudita, para Jeddah, mas foram cortados da lista final, então são desfalques que pesam, né? Claro que o Manchester continua tendo um grande time, ganhou ontem, em ritmo de treino do Urawa Reds, né? 3-0, é verdade que demorou para sair o primeiro gol, um gol contra do Roy Braten, mas aí no segundo tempo o Kovacic e o Bernardo Silva fizeram os gols da vitória, e o Manchester jogou realmente com freio de mão puxado, viu? Jogou em ritmo de treino, mesmo com os desfalques, para mim é o grande favorito, mas a torcida do Fluminense se anima, né? Aquela coisa, sonhar não custa nada, o time tem chances, por que não, se tiver num bom dia, Sheila. Não, a gente está gostando de ver a animação, que bom, né, assistir ao Fluminense avançando dessa forma. 2024, será que... Bom, vamos olhar um pouco para frente, vamos ignorar esse fato do Mundial, a conquista ou não do Mundial. 2024 vai ser o ano do Fluminense também, será que o Fluminense consegue dar um passo dentro do Brasil ainda maior? Você que assistiu a partida, né, Thiago? Você que está acompanhando agora a equipe nesse momento tão especial e é o momento mais importante desse ano de 2023. O que é que você sentiu aí da delegação, do time? Tá jogando bem, tá jogando arrumado, na sua opinião? Você manja muito, né, de esporte, de futebol. O que é que você tá sentindo desse Fluminense? Olha, Carla, esse ano de 2023 para o Flu, independente do que aconteça sexta-feira, já é um ano especial demais, né? Conquistaram o maior título da história do clube, essa Libertadores, tirou aquele peso de 2008, né? Eu sinto aqui, acompanhando a delegação de perto, os jogadores, o Fernando Diniz, que depois desse título no Maracanã, dia 4 de novembro, todo o tricolor tinha engasgado aquela final da Libertadores de 2008, quando o Fluminense perdeu em casa, dentro do Maracanã, para a LDU do Equador, quando o Fluminense era favorito, acaba perdendo nos pênaltis, com os principais jogadores errando o pênalti, né, o Thiago Neves, depois de fazer vários gols no tempo normal. Então o título da Libertadores tirou o peso. O que vier agora, como quase acontece com todo o sul-americano, né, com essa diferença de nível financeiro para a Europa, o que vier sexta é lucro. Imagina se o Fluminense ganha aqui, mas se não ganha, né, a menos que tome uma goleada, porque aí volta feio para casa, mas se perde jogando bem, perdendo de pouco, não vai mudar muito. Já planejando para 2024, o time está em busca de contratações, já anunciou essa semana o Antônio Carlos, zagueiro, né, novo reforço, então segue um time muito forte, apesar de ter jogadores com idade avançada, como o Marcelo, o Felipe Melo, Cano, Keno, enfim, são jogadores que têm ainda pelo menos mais um ano aí
outros até mais que um ano, mas tem mais lenha para queimar. O Fluminense vai disputar a Libertadores de novo. Tem que ver o que vai acontecer com o Fernando Diniz, né? Ele tem ainda mais um ano de contrato, tá como interino na seleção brasileira. Será que o Ancelotti vem mesmo para a seleção brasileira, com todos esses problemas que a CBF está tendo? Se o Ancelotti não vier, será que vai ser o Fernando Diniz que vai ser efetivado? E aí, se ele for efetivado, deve sair do Fluminense. E o trabalho, o resultado que o Fluminense tem, a performance que o Fluminense tem, claro que os jogadores são muito importantes, mas o trabalho do Diniz é responsável por muita parte. Se o Diniz sai, muda completamente. Então são perguntas que vão ficar aí para 2024. Porque é incompatível que ele seguisse no Fluminense, estando à frente, efetivamente à frente da seleção brasileira, né? Como interino, esse foi o combinado, ele segue no Fluminense e na seleção brasileira, mas essa é a grande dúvida ainda para 2024, se Diniz seguirá ou não nesse trabalho do Fluminense, ou se vai ser o cara para ficar mesmo à frente da seleção brasileira. Até o meio do ano, Sheila, ele divide os dois, né? Porque o Carlo Ancelotti, se chegar mesmo, é só para a Copa América a partir do meio do ano, junho e julho. Então tem mais 6 meses que ele vai ficar aí nessa divisão. O Thiago Leme repassou pra gente a pergunta que seria feita na sequência, né? Ancelotti vem ou não vem? É uma incógnita, viu? Olha, eu estava bastante confiante por informações que a gente ouve, né? O presidente, agora o ex-presidente Edinaldo Rodrigues, né? Porque ele saiu, foi tirado do cargo da CBF. Então o Edinaldo estava muito confiante que o Ancelotti, se não está com um contrato assinado, estava apalavrado, mas claro, não tem nada oficial. Cada entrevista que o Carlo Ancelotti dá lá em Madrid, no Real Madrid, ele tenta se despistar, tenta fugir, diz que tem contrato com o Real Madrid até o meio do ano. A imprensa espanhola diz que ele gostaria de renovar. Com essa saída do Edinaldo, com o presidente interino, sem saber quem vai ficar, imagina o que se passa na cabeça do próprio Carlo Ancelotti, né? Sabe que tá uma bagunça o que está acontecendo na CBF. Então é uma pergunta que eu ainda não tenho a resposta. Acho que a gente vai ter que aguardar e esperar, mas acho que com essa confusão pode colocar também uma interrogação na cabeça do treinador italiano, né? Olha, são tantas, né, as dúvidas, porque ontem surgiu a informação que saiu do próprio médico da seleção brasileira, do Rodrigo Lasmar, de que Neymar não vai estar recuperado da lesão no joelho até a Copa América 2024. Então a gente pode ter uma estrutura nova, totalmente nova, né, nessa próxima geração, aí, na próxima temporada da seleção brasileira, né, Thiago? É isso, Neymar mais uma vez machucado, né? Mais uma vez perdendo uma competição importante. A Copa América que o Brasil ganhou, o Neymar também não estava participando. Então, eu acho que cada vez mais, por mais assim, eu acho que o Neymar é um jogador de qualidade técnica incontestável, mas por azar, por circunstâncias da vida, ele está se machucando demais, dessa vez uma lesão grave no tornozelo, vai perder mais uma competição importante. Então a seleção brasileira, por mais que o Neymar volte depois, e vai tentar voltar para disputar a Copa de 2026, que eu acho que é o sonho dele, a seleção tem que começar a pensar em ter essa renovação. E tem grandes nomes, né? Vinícius Júnior e Rodrigo, que já são realidades, o Endrick do Palmeiras indo para o Real Madrid, crescendo agora, o Vitor Roque do Atlético Paranaense indo para o Barcelona. A seleção tem que pensar de fato em novos nomes para a próxima Copa do Mundo, seja quem for o treinador. Muito bem, então tá bom. Thiago, te agradeço demais aqui as informações por hora, mas a gente continua contando com você ao longo do dia, amanhã também cedinho conversando com a gente, trazendo atualização por parte do Fluminense, nessas horas que antecedem a possibilidade do título do Flu, que encara o Manchester City na sexta-feira. Aí tem participação dos nossos ouvintes falando, o problema, Thiago, de jogar contra o City, você falou aí, não tem o Haaland, não tem o De Bruyne, que estão fora, porém, no lugar entram Julián Álvares, que foi campeão do mundo pela Argentina, e o Phil Foden, que tem um nome sugestivo em caso de derrota, diz o nosso... Tem. É o José Ricardo que escreveu pra cá. Tem. Faz sentido. Não, é um elenco... Eu concordo com o José Ricardo. É um elenco poderoso, não tenha dúvida. Eu acho que, assim, o nível de Haaland e De Bruyne está acima desses dois que ele citou, do Álvares e do Phil Foden. Mas os dois são jogadores de nível excepcional, de seleções, enfim.
não vai ser nem um pouco fácil pro Fluminense, com certeza. Eu tô indo daqui a pouco, saindo aqui do indoor, indo pro outdoor, indo lá pro hotel do Fluminense, já que a gente não vai poder acompanhar o treino, pelo menos acompanhar a movimentação de saída dos jogadores, dos torcedores que estão aqui, que vão estar lá também prestigiando, e a gente volta durante a programação da Band News. Tá nem se Phil Foden entrar na jogada. Ok. Ai, tá bom. Thiago, se o Megali aqui estivesse neste momento, eu diria para você, e a minha Jeddah, como está? Jeddah, tem as diferentes pronúncias, né? Já é à tarde aí, qual a diferença de horário mesmo? 6 horas? 6 horas da né? tarde, 6 horas de diferença, perdão, 2 e pouco da tarde, aqui 2h20, né? Vocês estão de manhã, vocês estão acordaram animadas aí 8 da manhã. Né? Não sabe de nada, inocente. Não sabe a força que foi para chegar nisso aqui. Tá bom. Thiago, um beijo para você, bom trabalho por aí, até mais. Valeu, um beijo pra vocês também, até mais. Até amanhã.